Glória a Deus, gente. Aleluia. Vamos para a nossa live de número 54 com convidado especial, apóstolo Ricardo Wagner. Vamos falar sobre equipes apostólicas, como vencer o isolamento ministerial, apóstolos solitários, profetas solitários, mestres desprezados, evangelistas enviados para desaparecer no campo missionário. Então, tema relevante, tema importante, vai quebrar alguns paradigmas hoje aí. Sejam bem-vindos todos. Glória a Deus, gente, é isso aí. Norma, Siqueira, Leila, Ana, Elisa Tavares, Rosângela Vasco, sejam muito bem-vindos mais uma vez. Fico muito feliz sempre quando eu vejo alguém voltando sempre nas lives. Às vezes alguém fala assim, poxa, meu marido diz que eu não paro de assistir as lives. Meus filhos reclamam que eu não paro de assistir as lives. Não se apavorem por isso, porque eles vão te agradecer. Quando eles perceberem o gigante que você se tornou. Quando eles perceberem o nível espiritual que a sua família foi levada por esse material que você está recebendo aqui. Então, uma dica. Assista 2 lives por dia, pelo menos. Uma gravada, porque tem gente que chegou aqui e já está encontrando, por exemplo, hoje são 54 lives que nós já temos. E teremos mais. Então, habitue-se a quando você acordar de manhã, de repente, acorda mais cedo e assiste uma gravada ou 2 gravadas. E assiste a nossa live do dia ao vivo para receber a unção em tempo real. Se sobrar tempo, assiste mais tarde, no final do dia, uma terceira. Rapidinho você vai se alinhar e vai estar recebendo em tempo real somente o maná do dia. Amém? Então estamos aguardando o nosso convidado, apóstolo Ricardo Wagner. Se tiver por aí, sinaliza para nós. Gente, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Na bênção? Nós tivemos uma semana tremenda, hoje terminando aqui com o apóstolo Ricardo Wagner para falar sobre vencendo o isolamento. Tô vendo aí o Ricardo entrando, outro Ricardo. Esse aqui é meu discípulo, é intercessor do nosso ministério. Tô vendo aqui o Ricardo Wagner. Gente, semana que vem nós teremos uma semana só sobre ministério profético. E olha só, na semana que vem nós teremos profeta Amaro de novo. Nós teremos apóstolo Léo de novo. Nós teremos o Tony Calado, que é um profeta de Angola tremendo, Vinícius Iracert. Teremos apóstolo Jefferson de Boston. Teremos Judá Bertelli na terça-feira de manhã. Gente, que semana vai ser semana que vem. E só estamos aquecendo. Mas vamos finalizar essa semana tremenda hoje aqui, recebendo com muita honra, com muita alegria, muita satisfação mais uma vez. Nosso amigo apóstolo Ricardo Wagner, que tem agregado com tanta profundidade nesse assunto dos 5 ministérios. Como eu tenho aprendido, apóstolo, contigo, como eu tenho aprendido Minha mente abriu muito depois das nossas primeiras lives. Eu nunca tinha lido Efésios capítulo 4 com tanta clareza como eu tenho lido ultimamente, sabe? Eu fiz até uma pegadinha esses dias, eu botei o texto de Efésios 4 no Instagram e perguntei quantos personagens vocês veem aqui. Todo mundo diz 5, né? Aí eu não respondi. São 8. São 8 personagens, porque ele é o primeiro. Ele
chamou uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para mestres e outros para pastores, a fim do aperfeiçoamento dos santos para a edificação do corpo, porque nem todo corpo é santo. Então são 8 personagens aqui. Isso dá pano para manga, né? Mas seja bem-vindo mais uma vez, meu amigo. Uma honra, querido. Meu xará. É muito Ricardo para uma live só, meu irmão. Meu. Vamos nos conhecer pessoalmente ainda, quem sabe, daqui uns dias. Sem o grande... Tu mora aí em Campinas, né? Não. Eu moro em Teresópolis, na região serrana do Rio de Janeiro. Isso aí. Então, prazer tremendo aí a gente estar junto de novo. E hoje continuar com esse assunto aí tão novo, de certa forma um pouco polêmico pela falta de experiência. E, logicamente, que quando se inicia uma coisa nova na igreja, acontecem exageros, acontecem erros, mas com a caminhada eles vão se ajustando, vão se ajeitando e coisa e tal. Então, quando alguém começa uma coisa, eu não... Se fazem erros, eu não condeno, nem falo, porque eles estão desbravando, né? E quando tu está desbravando... É natural. É natural que aconteça erro. Todas as restaurações da igreja que ela está tendo desde de Martin Luther até agora, todas elas tiveram exageros, fundamentalmente. Todas elas tiveram coisas assim que foram exageradas e que foram corrigidas com o tempo, tá entendendo? Que foram amadurecidas, né? Isso, no seu devido lugar. Inclusive, eu tenho guardado para falar daqui a umas 4 ou 5 semanas só sobre paternidade, porque esse é um dos assuntos que eu acho que é fundamental, mas ainda está nesse processo, né? Está nesse processo. Uhum. Eu queria comentar contigo aí, começando esse assunto que nós vamos falar agora, que, por incrível que pareça, Ricardo, esse conceito, nós temos um conceito muito errado do que nós chamamos de cobertura espiritual. Esse é um problema seríssimo que tem na igreja hoje. Vamos entender. Existiam as denominações, vamos começar, vamos dizer assim, da igreja recente, não da igreja do passado, mas vamos começar da igreja recente. Existem as denominações. As denominações não é um projeto bíblico, não existe modelo bíblico para denominações. Não existe. Esse é um modelo muito grego, então, bem, vamos deixar assim. Mas as denominações têm algumas coisas boas, Ricardo. Número 1, as denominações têm uma coisa boa, é que elas têm um poder de multiplicação muito grande. Por exemplo, tu vê uma Assembleia de Deus, ela consegue se multiplicar de uma forma muito grande. Tu vê uma igreja quadrangular se multiplica muito, tu vê uma universal se multiplica muito, e tu vê que igrejas autônomas, vou chamar independentes, essas igrejas independentes, não conseguem se multiplicar, têm dificuldade de multiplicação. E tem motivo para isso, logo vou falar. A segunda coisa que tem de bom nas denominações é que ela tem um poder de fidelização muito grande. Apesar que às vezes existe uma debandada de alguma denominação, sai um grupo, sai uma outra pessoa, sai de lá dentro, mas de uma forma geral as pessoas são muito fiéis à sua denominação. Se o cara é batista, ele vai ser batista e vai continuar batista. É como um time de futebol, né? A pessoa veste a camisa da denominação, porque isso é uma cultura, né? A pessoa se habitua à cultura. Na verdade, ela foi treinada naquele modelo, e aquele modelo é a forma dela pensar. E por que ela tem esse poder multiplicador? Porque ela multiplica o modelo. Então, aqueles que estão estabelecendo uma nova igreja não precisam inventar nada. Eles só pegam aquele quadradinho e multiplicam. Agora, um grande problema que tem as denominações é que elas não conseguem desenvolver
a criatividade revelativa de Deus. Ou seja, se Deus está trazendo alguma coisa nova para a igreja, a denominação não consegue, porque ela está sistematizou, a palavra é essa. Por causa da sistematização, ela consegue se multiplicar, está compreendendo? Porém, não abre novos selos. Isso aí mesmo. Por isso, ela tem dificuldade de estabelecer. E, normalmente, quando alguém vem e quer estabelecer uma coisa nova, ele é considerado herege, é considerado alguém que está querendo aparecer, ou qualquer coisa assim, está compreendendo? Ele não cabe dentro daquele quadradinho da denominação. Daí acaba saindo. E é assim que se formaram as igrejas independentes. Toda a restauração, todos os movimentos de restauração, praticamente, Ricardo, aconteceram através dessas pessoas, não aconteceram dentro das denominações. Aconteceram de pessoas que saíram das denominações porque não conseguiram receber uma revelação, entendimento de Deus, e a denominação não tiveram lugar para essas pessoas. Então, Apóstolo, eles tiveram que sair e implantar essa revelação, muitas vezes, numa igreja independente, está compreendendo? Mas aí que a gente entra numa coisa que o senhor vai fazer a festa para a base do seu argumento aí agora. A filha de Jairo, né? A filha de Jairo, ela era essa igreja independente. É a filha de Jairo. Jairo, ele era a religião, ele era o sacerdote, ele era o odre velho, não é isso? Só que ele tinha uma geração nova que estava lá, a geração nova. Só que a geração nova estava morta. Por que será que a geração nova estava morta? Porque ela tem tudo para romper fora do sistema, mas está faltando isso que nós estamos entregando aqui, que é o está faltando revelação, né? Então está faltando praticar esse novo. Isso. Só um segundinho, eu vou fechar a janela aqui, está ficando muito claro aqui, está dando reflexo aqui. Só um segundo. Pessoal, aproveitem aí, vão convidando pessoas, manda um aviãozinho aí para todo mundo, vamos encher essa live aqui em nome de Jesus. Esse conteúdo aqui vai ser forte hoje, hein? E vai fechar com chave de ouro esse primeiro ciclo nosso dos 5 ministérios. Você que é pastor independente, apóstolo, profeta independente, vocês serão confrontados nessa palavra aqui, mas confrontados para cura, viu? Para vida, para avançar. Então, as igrejas independentes, elas têm coisas muito boas, e uma nós já falamos, que elas estão abertas para a revelação de Deus, abertas para as coisas novas de Deus. E isso é uma coisa fantástica, isso é muito boa, porque todos os movimentos que aconteceram nos últimos anos, eu falo nos últimos 50 anos praticamente, aconteceram dentro dos movimentos e das igrejas independentes. Todo movimento de oração, intercessão, manifestação de dons, o movimento profético, o movimento de intercessão, adoração profética, o movimento de guerra espiritual, movimento células. Células depois entrou para as denominações, mas começou com as igrejas independentes também. Sim. Só que as igrejas independentes têm um problema. Elas não conseguem se multiplicar. Elas têm grande problema de multiplicação. E por que elas têm problema de multiplicação? Porque elas são independentes. E como elas são independentes, elas andam de acordo com a cabeça do pastor, do líder, que está aberto à revelação. Mas isso, por outro lado, causa um problema de que elas estão abertas ao novo, mas, ao mesmo tempo, são independentes. Ou seja, não existe um padrão. Então, como essas igrejas são independentes? Outro dia tinha um pastor em São Paulo, um apóstolo. Uma igreja muito querida, um apóstolo queridão demais. Eu disse, tu já implantou novas igrejas? E daí ele disse assim, já implantei uma nova igreja faz 3 meses atrás. E eu disse, tu já quebrou o pau com um pastor novo lá? Ele disse, como é que tu sabe? Porque a tua igreja é uma igreja independente. E tu não tem um modelo. E como tu não tem um modelo, como tu faz com a tua própria cabeça, o pastor daquela igreja faz que nem a cabeça dele.
e vocês vão conflitar por causa disso. E não deu outra, ele disse, eu já estou querendo dar a independência para ele, porque tanto conflito que eu estou. Então, esse é o problema que os pastores de igreja independente têm, que eles não conseguem se multiplicar. Número um. E número dois, há muita debandada da igreja independente. A igreja independente, ela racha muito, ela se desfaz, acontece muito mais que denominação. E por que acontece isso? Acontece isso justamente porque ela é independente. Então, como o pastor tem liberdade de pensar, fazer, agir como ele quer, as pessoas dizem, nós também somos independentes. Então, se nós tem alguma coisa que nós não gostamos, também nós somos independentes. Como o pastor tem essa independência, nós também temos a independência. E aí que surge o conceito de redes apostólicas. O que são redes apostólicas? Redes apostólicas é um modelo neotestamentário que, ao mesmo tempo que tem uma capacidade de multiplicação e uma capacidade de agregação e de fidelização muito grande. Por quê? Porque existe um fundamento, por isso que o apóstolo Paulo ele ia estabelecer os fundamentos, todos andam no fundamento. E a segunda coisa, todos andam nesse fundamento. Eu implantei dezenas de igrejas já. Então, o que eu vou fazer quando eu implanto igreja? Eu vou multiplicar fundamentos. E o interessante aí é que a palavra-chave que o senhor usou no início foi cobertura. É. E a cobertura fica em cima, mas o fundamento fica embaixo. Isso, né? Exatamente. Então, as pessoas precisam ter fundamento. E daí agora o apóstolo Paulo diz, olha, agora cada um vê como constrói. Mas o importante, o apóstolo Paulo diz, é a base. Ou seja, eu fui estabelecer a base. Por isso que a Bíblia diz que a igreja ela é edificada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Glória a Deus. Não sobre a cobertura dos apóstolos e profetas. Glória então, a Deus. A função apostólica e profética, fundamentalmente, é estabelecer a base, estabelecer os princípios, né? Estabelecer a arquitetura da construção da igreja, tá compreendendo? Bem, depois se tu quiser pintar de amarelo, de vermelho, de cor de laranja, eu não estou preocupado. Porque trocar o estilo de louvor, trocar o horário do culto, isso são detalhes, mas o fundamento é o que sustenta. Isso aí, exatamente. Então, o principal que os apóstolos e profetas precisam fazer é colocar bases, é colocar fundamentos, é colocar uma estrutura onde a igreja é construída em cima, tá compreendendo? Seguramente. E é seguro. Então, o que uma rede apostólica baseada naquilo que as escrituras falam é uma igreja que estabelece, é uma rede que estabelece fundamentos. Ela dá fundamento para a construção de igreja. Então, vamos ver uma vez. Paulo, ele foi, por exemplo, para Corinto e lá ele estabeleceu fundamento. E a igreja foi construída sobre o fundamento. Quando ele chegou em Éfeso, os fundamentos estavam errados. Por quê? Porque não tinham nem batismo com o Espírito Santo, eram batizados no batismo de João, não tinha dons, não tinha nada. Existia igreja, mas não existia o fundamento apostólico. E agora o que acontece? O que Paulo fez? Ele transicionou a igreja. O que ele fez? Estabeleceu fundamentos. Então, o trabalho das equipes apostólicas é implantar igrejas estabelecendo fundamentos, mas transicionar igrejas também estabelecendo um fundamento apostólico profético. Uau. Então, existem duas coisas, dois modelos no Novo Testamento. Um é um modelo de implantar e estabelecer fundamentos, e outro, um modelo que a gente chama de transicionar, que é estabelecer fundamentos numa igreja que já está andando. Ou seja, não era tudo novo, mas ela precisava transicionar e algumas coisas precisavam ser corrigidas, algumas coisas precisavam ser estabelecidas. E esses são trabalhos das equipes apostólicas. Vê uma coisa, Ricardo.
tu nunca vê na equipe apostólica, nas equipes apostólicas, tu nunca vê que foram chamados para equipes apostólicas presbíteros, ou pastores, vamos dizer assim. Sempre nas equipes apostólicas se referem a ministérios, se referem a profetas, se referem a apóstolos, se referem a mestres e, eventualmente, evangelistas. Então, as equipes apostólicas, elas são fundamentalmente formadas por ministérios. Ou seja, os ministérios é que tem, a Bíblia não fala que foram chamados presbíteros para, ou pastores, como a gente chama hoje, para esse trabalho das equipes apostólicas. Então, eu quero te mostrar aqui uma forma, não sei se dá para ver aqui. Então, sim, pode segurar que está dando para ver. Então, como funciona? Nós vemos que existem duas estruturas, duas categorias de líderes no Novo Testamento. Uma é a categoria daqueles que governam a igreja, que são esses de governo aqui da igreja. Interno, governo interno. E os ministérios, a liderança, ou o que chamam de diáconos, mas diáconos não no conceito velho de diáconos, mas sim no conceito de ministérios. Voluntários, serviço. São serviço, exatamente. Então, sim, a gente vê que esse grupo de pessoas é formada pelos presbíteros, pelos ministérios e pelos apóstolos também. Ou seja, apóstolos sempre estão em governo. Porque quando lá foi discutido no presbitério o problema que estava tendo nas igrejas da Galácia e outros lugares, a Bíblia diz que foram chamados os presbíteros e os apóstolos. Fantástico. Ou seja, quem está em cima aqui são apóstolos, tanto a nível de igreja local, quanto a nível de envio. De envio de ministérios locais ou extralocais. Aqui, a função é governo. Aqui, a função é catartismo, que nós falamos outra vez, que é preparar e posicionar. Muito bem. Então, os ministérios têm a função de preparar e posicionar. E os presbíteros e o parte de presbíteros, ministérios, após tem a parte de governar. Então, fantástico. A igreja funciona dessa forma. A grande maioria dos ministérios funciona a nível de equipes apostólicas. Então, uma coisa importante a gente entender nesse conceito, que os ministros, os ministérios, os 5 ministérios, eles são formados, a grande maioria das vezes, na igreja local. Eles experimentam o desenvolvimento deles e o crescimento deles, eles aparecem na igreja local. Eles são experimentados, a sua fidelidade, na igreja local. Eles se despertam, eles se encontram, se percebem dentro da igreja local. É exatamente isso aí. Então, a igreja local é um nascedouro desses ministérios, dos 5 ministérios, dos evangelistas, dos profetas. A igreja local é que produz essas pessoas, é que gera essas pessoas. Agora, quem vai treinar um evangelista na igreja local é um evangelista. Faz sentido? Exatamente. Quem vai treinar um profeta na igreja local é o profeta da igreja local. Exatamente. Exatamente isso. Então, existem os ministérios que trabalham na igreja local, tá compreendendo? Mas lembra que sempre o trabalho da igreja local, ele tem que ter um conceito apostólico, ele tem que estar debaixo, aqui em cima, de um projeto apostólico, tá compreendendo? Afirmativo. Porque o projeto apostólico não é que o apóstolo seja mais que todos, é que o apóstolo é aquele que tem essa função de coordenar tudo, tá compreendendo? Ele consegue ver o todo, e o apóstolo ele é mobilizado, ele é
motivado por produzir, por gerar. Então, é ele que é o iniciador, ele que impulsiona, ele que vai e faz, ele O que faz. apóstolo, o apóstolo é como um maestro de uma orquestra. Ele não toca aqueles instrumentos difíceis, ele fica só balançando um pauzinho, mas se tirar o maestro, acabou a banda. Mas falou perfeitamente, exatamente isso aí. Então, ele pode não saber fazer muito bem o trabalho, por exemplo. Eu vou usar o meu exemplo. Eu não sou um bom pastor, está compreendendo? É o meu caso. É o meu Eu, eu, caso. por exemplo, no início eu fazia um esforço e coisa e tal, mas nunca fui um excelente pastor de ficar ouvindo as pessoas, de ir lá e de consolar e fazer isso. E, meu Deus, isso para mim sempre foi muito difícil fazer, está compreendendo? Eu fazia porque, quando eu era pastor de uma pequena igreja, eu comecei, plantei uma igreja, era função e tinha que fazer. Ou seja, Mas, assim como eu não sou uma pessoa muito habilidosa em limpar, em varrer, em lavar, mas eu já fiz isso, sim. porque precisou fazer isso. Lá no início eu era tudo, eu lavava, e por incrível que pareça, até já cantei. É, eu A acho que verdade é que todos nós passamos pela, querendo ou não, passamos pela escadinha do de fazer de tudo um pouco. Eu acho que Deus se agrada disso, né? De nos ver passar pelas fileiras. mas depois as pessoas elas vão começando a se localizar. Mas é importante aqui, o Ricardo, entender que uma pessoa, para ser estabelecida como presbítero, como pastor de uma igreja local, não necessariamente tem que estar despertado nele um dos 5 ministérios, está compreendendo? Porque a Bíblia nunca coloca esse requisito. Apesar que eu penso que a grande maioria das pessoas, se não todas, a Bíblia nunca afirma isso, por isso eu também não posso afirmar, mas todas elas que eu percebo têm uma certa tendência. Alguns são mais evangelistas, alguns são mais proféticos, alguns são mais apostólicos, alguns são mais pastorais. Todas as pessoas. O cara se converteu, ele tem uma tendência, um caminho mais claro. Então, nós podemos saber. Esse presbítero da igreja, esse pastor da igreja, ele é mais profético. A gente percebe nele que ele tem esse viés. Mas isso não define de ele ser um pastor da igreja, está compreendendo? Sim. O que agora, quando nós estamos numa equipe apostólica, e daí sim, daí nós temos que ter, primeiro, como as equipes apostólicas eram formadas. Número 1, equipes apostólicas tinham apóstolos. Apóstolos eram os enviados. Então, Paulo, por exemplo, era, né, a primeira equipe apostólica, né, da era paulina. Foi Paulo, que era apóstolo, Barnabé, que era profeta. E, em terceiro lugar, tinha um menino que chamava João Marcos. Então, nós sempre percebemos que o apóstolo Paulo, ele sempre tinha alguém em treinamento. A segunda equipe apostólica de Paulo, que era Paulo, que era apóstolo, que era Silas, e daí eles foram e passaram lá na Galácia e pegaram um menino para treinar ele, chamado Timóteo. Então, nós sempre percebemos, vamos dizer assim, essa multiplicação desse modelo de equipes apostólicas, ou seja, um apóstolo, um profeta. Mas nós temos que lembrar uma coisa, que uma equipe apostólica não tinha apenas um apóstolo e um profeta. E agora eu quero entrar num outro ponto que se chama ministérios ifenizados. Eita. Assim que o Bill Hamon chama assim. O que são ministérios ifenizados? Ministérios ifenizados se chama que a pessoa tem um dom maior. Por exemplo, Paulo era apóstolo, mas ele também diz que ele era mestre. Então, ele era um apóstolo mestre. Eu sou um apóstolo mestre. Né? Existe um outro apóstolo, né, que começou com uma igreja local pequenininha, ele tinha 15 pessoas junto com ele, hoje ele deve ter uns 30 pastores com ele já.
começou bem pequeno e foi sendo treinado e junto cresceu e hoje tem toda uma equipe junto com ele, vários pastores, várias igrejas em várias cidades. E ele é um apóstolo profeta, está compreendendo? Ele é um apóstolo, vamos dizer assim, a característica mais forte dele é apostólica, mas ele é apóstolo profeta, está compreendendo? Nós temos gente na rede que são profetas e bem profetas, vamos dizer assim, e são pastores de igreja, está compreendendo? Mas não têm o dom de pastor. Eles são profetas e tem equipe junto com eles, tem uma supervisão junto com ele, por isso que nós chamamos, junto com os pastores, nós chamamos de supervisores, que são os bispos, que é aqueles que fazem a supervisão. Bispo significa, nós já falamos sobre isso, né? Episcopos. Episcopos significa aqueles que vêm de cima. Sim, né? Enxergam de cima. Enxergam de cima. Então, seriam aqueles supervisores. Então, nós, pessoalmente, eu não gosto muito da palavra bispo, inclusive os estudiosos do movimento apostólico, alguns que estudam bastante, dizem que a palavra bispo nós teríamos que evitar dentro do movimento apostólico atual, porque ela traz uma conotação errada do que significa. E o supervisor, ela traz a conotação um pouquinho mais correta daquilo que é. Então, agora nós temos os supervisores, aqueles que supervisionam o sistema para que o sistema esteja funcionando. E o que é o sistema? Número 1. Sistema na igreja primitiva, número 1, era a igreja nas casas. A igreja nas casas fazia parte do sistema. Número 2, o sistema na igreja primitiva era um sistema de treinamento, né? Que nós vimos lá que os apóstolos, por exemplo, em Antioquia ficaram 1 ano diariamente ensinando. Nós vimos em Éfeso que eles ficaram 2 anos, Paulo alugou a escola de Tirano e 2 anos diariamente ficou ensinando. Em Corinto, Paulo ficou 1 ano e meio e ficou diariamente ensinando. Então, o ensino era uma coisa fundamental, vamos dizer assim, dentro, vamos chamar isso de engrenagem. Uma coisa era as igrejas nas casas, outra coisa era o sistema de treinamento. Então, a igreja que não tem um sistema de treinamento, mas pensa bem, o conceito de treinamento não é um conceito de ensinar coisas simplesmente para que encha a cabeça. O conceito de ensinar na Bíblia, preste bem atenção aqui. Nós temos que entender o conceito hebraico, o que significa em hebraico ensinar, o que significa essa palavra. Então, uma palavra no hebraico para ensinar é a mesma palavra que a festa das luzes, ou a festa da dedicação, que fala que Jesus participou, e que é a palavra Hanukkah. Essa palavra é a mesma palavra para ensino. Hanukkah e ensinar, e iluminar e consagrar é a mesma coisa. Então, nós precisamos entender que o ensino é um treinamento para gerar dedicação. Então, se eu não conseguir produzir dedicação através do ensino, por isso que é festa da dedicação, eu não cumpri com o ensino. Vamos lá de novo. Se eu não gerei dedicação nas pessoas que eu estou ensinando, eu não ensinei. Meu Deus. Aí entra uma discussão que faltou uma live aqui para nós sobre mestres. Já falamos profundamente de pastores, profetas, apóstolos. Agora o Estevão falou conosco sobre evangelistas, mas não tem de mestre. Mas eu já citei aqui algumas vezes que a igreja tem professores, mas ela não tem mestres. Porque professores, eles transmitem informação, mas não geram dedicação. Isso, e o mestre, o conceito de ensino é um conceito de treinamento. É como que lá no Novo Testamento existe outra palavra que no Velho Testamento que diz que ele treina um cavalo
né, para ele fazer alguma coisa. E essa palavra treinar é a mesma coisa que eu treino minhas mãos para lutar com a espada. Ou seja, Adestrar. adestrar. Essa palavra adestrar é a mesma palavra para ensinar também. Então, é uma forma de ensinar. Ou seja, eu estou ensinando para gerar, para fazer, para que a pessoa ela pratique alguma coisa, está compreendendo? Então, essa engrenagem do Novo Testamento não é ensinar. Na Bíblia não significa transmitir conhecimento. Ensinar na Bíblia significa gerar dedicação. Vamos lá de novo. Ensinar na Bíblia significa gerar dedicação. Esse é o conceito fundamental de ensino na Bíblia. E hoje nós perdemos isso porque hoje o conceito de ensino, o conceito grego de ensino é transmitir conhecimento. Tu pergunta para qualquer pessoa hoje o que significa ensinar, ele diz transmitir conhecimento. É. Ensinar não é transmitir conhecimento, ensinar é gerar dedicação. Então, se eu não gerei dedicação, eu não ensinei. Até uma vez eu ouvi uma frase que me confrontou muito na época, já tem bastante tempo, e naquela época eu palestrava sobre tudo que você pode imaginar, e eu ouvi uma frase que diz assim: quem sabe faz, quem não sabe ensina. Loucura isso! Mas olha que forte. Mas dentro dessa mentalidade grega é pura verdade. Porque se eu sei, porque eu estou ensinando, eu vou lá fazer. Eu ganho muito mais fazendo do que... condições dos professores do Antigo Testamento que eles precisavam ter dedicação. Se eles não forem praticantes, eles não podiam ensinar, eles precisavam ser praticantes. Essa era uma condição básica. Então, nós falamos de duas engrenagens. Primeira, eram as igrejas nas casas. Segundo, o ensinamento para dedicação. Terceiro, era o sistema. Pensa, que nós temos que pensar o crescimento de uma pessoa na vida de fé na mesma base do crescimento da vida natural. Porque a Bíblia sempre faz essa comparação. Quando ela, por exemplo, ela fala lá em 1 João 2, 12 e 14, ela diz: filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados estão perdoados. Filhinhos, eu vos escrevo porque vocês conhecem o Pai. Conhecem o Pai. Jovens, eu vos escrevo ter o maligno, a palavra de Deus permanece em vós e tende vencido o maligno. Pais, eu vos escrevo porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Então, ali não está falando de maturidade física natural, ele está falando de maturidade espiritual. Então, quando fala do filhinho, está falando que uma pessoa que começou a vida de fé, ela tem que ter duas coisas que diz ali. Primeira coisa, filhinhos, eu vos escrevo porque vocês conhecem o Pai, e filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados. Então, que existe uma taxonomia de crescimento da vida espiritual. Vou falar de novo. Não, então tem uma coisa séria aí. Você falou filhinhos. A cura da orfandade tem que acontecer nos seus primeiros dias de fé, meu irmão. Por isso que está dizendo, filhinhos, eu vos escrevo porque vocês conhecem o Pai. O Abba. Não está escrito porque vocês conhecem a Deus. Porque é o primeiro conceito que precisa ter. Então, esse é um conceito de crescimento que tem, depois fala de jovens que tem que vencer o maligno, a palavra tem que permanecer neles e eles têm que se tornar fortes através dos princípios. E, por último, está falando dos pais. Vejam, não está falando de maduros, nem adultos, está falando de pais. Então, o conceito de Deus de maturidade é o conceito de paternidade. Uau. Não existe maturidade em Deus sem que haja paternidade. Gerar, progenição. Exatamente. Gerar algo. Multiplicar. Geracionalmente. Então, se eu não estou com um conceito geracional, eu nunca cheguei à maturidade em Cristo. Fantástico. Ou seja, o conceito de formação, de ensino, é para gerar outras pessoas que vão multiplicar, que vão gerar novos filhos. Agora, preste atenção uma coisa. Aí nós entramos em um outro conceito que tu falaste ali no início, que nós falamos. Igreja nas casas, nós falamos ensino,
Mas também nós entramos numa terceira coisa agora, que é o conceito, aquele conceito afetivo, porque não é apenas o cognitivo do ensino, mas é o afetivo que precisa de um pai e de uma mãe espiritual, e que nós chamamos isso de discipulado. Não adianta a gente só mandar as crianças para a escola e pensar que eles vão amadurecer porque eles estão indo para a escola. Se eles não tiverem a paternidade, vão ser sempre infantis de alguma forma, sempre incompletos. Então, a terceira coisa que tem no crescimento da igreja, nas engrenagens da igreja, é o discipulado materno e paterno, ou seja, a paternidade espiritual. Essa é fundamental. Sem essa, nós não vamos ter uma igreja madura. Quando fala que, olha só, o Velho Testamento termina de que Jesus vai voltar, ou seja, Deus vai se manifestar de novo quando os pais se converterem aos filhos e os filhos aos pais. E essa seria uma unção de Elias. Depois, quem recebeu essa unção foi João Batista. Mas nem Elias, nem João Batista tiveram filhos naturais. Ó. Isso é, ó, você é um, então, dos que vai falar de na semana, porque eu vou ser chato na semana de paternidade, eu vou ser exigente com quem fala. Que o caldo é grosso. E aí, como, vamos dizer assim, essas 4 engrenagens que eu estou falando são fundamentais na igreja, o conceito de paternidade tem que ser muito grande. E quando fala no Velho Testamento, na época de Elias, os discípulos dos profetas, aquela frase, a expressão em hebraico não é os filhos dos profetas. Sim. É filhos. Sim. É a palavra bem, ou seja, são filhos dos profetas, que foi traduzido como discípulo. E quando aparece de novo o conceito de discípulo em João Batista. Tu pode colocar, se tu colocar lá no procurar... Muito interessante, muito interessante. Tu vai ver discípulo, tu vai ver na época de Elias, Eliseu. Antes, praticamente, tu não vê. Tu vê na época dele. E depois de João Batista. Depois de João Batista de novo. E ambos nesse contexto de pais e filhos. Captei. Eles não tendo filho natural. Isso aí abre uma chave na minha mente. Você está mexendo com as minhas estruturas aqui. Ou seja, se nós não trouxermos de volta, entenda uma coisa, diz assim, Elias já veio, Jesus disse, Elias já veio, mas ele virá novamente. O que ele está dizendo? O conceito de discipulado paterno já estava em Elias, já estava em João Batista, mas ele virá de novo. Então, para Jesus voltar, não é uma coisa que pode dizer assim, vamos ver se vai acontecer. Não, não. É uma condição sine qua non para a vinda de Jesus. Agora, uma coisa que eu quero deixar claro para vocês aí que são fascinados por esse assunto paternidade, assim como sou eu, entenda, e já foi falado pelo apóstolo Ricardo aqui, paternidade espiritual, que aliás eu prefiro chamar de paternidade ministerial, porque paternidade espiritual é Deus, ele é o nosso pai, mas independente da terminologia que se usa, paternidade não é apenas você ficar dentro da igreja pegando primícia, chamando todo mundo de meu filho, meu filho, porque é isso que tem sido feito. E outra coisa, roubando o lugar do pai natural e arrebanhando fãs, assim como faz o pai de santo, porque é a mesma mentalidade do pai de santo, o padre e o papa que usa essa mesma linhagem. Não. Paternidade foi falado aqui, e aí vai ficar para a nossa semana de paternidade, é gerar destino através da transferência geracional dos fundamentos apostólicos. Isso é fazer filhos. Aí nós vamos falar coisa que eu vou te falar coisas que vai te dizer assim, cara, eu vou ter que começar tudo de novo. Quando tu começar, sinceramente, vou te falar isso, porque tu pensar geracionalmente muda tudo que tu está fazendo. Porque
Porque tu não está pensando no momento, tu não está pensando no teu ministério. É. Tu está pensando na grandeza da tua geração futura. E tu está produzindo, não para ti, tu está produzindo para a próxima geração. E quem não pensa geracionalmente morre, e junto com ele enterra-se um legado. Aconteceu com Eliseu isso aí. Que não passou, e teve um motivo que ele não passou, e isso nós vamos falar nessa live, porque Elias foi tão bem sucedido gerando Eliseu, e porque Eliseu foi mal sucedido quando ele quis gerar Gease. Ou seja, tem um segredo aí, porque o grande problema, Ricardo, está na terceira geração. A terceira geração é um problemão, né? A segunda geração é sempre normalmente boa, né? Mas a terceira geração é uma geração normalmente... Isso a gente vê tanto que na visão celular dificilmente se consegue alcançar a quarta geração no governo de 12. Você pode ter 60 mil membros na tua igreja, mas você não tem quarta geração no governo de 12. É isso aí, exatamente. Por isso que o César Castelhano falava que o segredo era o 144. Yeah. Porque se os 144 fossem bons, a coisa continuava. Mas se não são, o segredo é a terceira geração. E eu vou explicar, quando nós falar sobre a questão geracional de paternidade, porque nós temos tanto problema na terceira geração. Qual é o problema da terceira geração? Lembra? Pais ricos, filhos nobres, netos pobres. Isso acontece até fora, não é só na igreja, acontece num todo essa questão aí. Eu falei sobre igrejas nas casas. Segundo, falei sobre educação, sobre ensino. Terceiro, discipulado. Falei sobre discipulado paterno. E quarto, é um sistema que funcionava na igreja primitiva, é o sistema de supervisão, que era um sistema que supervisionava para que essas coisas acontecessem, entende? Então, era o sistema de supervisão que eram os bispos, os presbíteros que faziam isso. Agora, não era deixa eu te fazer uma pergunta, porque agora, nessa reta final, os minutos vão passar mais rápido e eu queria conseguir fechar esse assunto. Porque esse assunto, para mim, as duas lives que foram faladas anteriormente contigo me abriram a visão e o interesse nesse assunto do presbitério. Porém, eu fiquei com algumas dúvidas e eu sei que a turma também ficou. Esse presbitério, que ao meu entender me parece é formado pelos bispos, pelos presbíteros e alguns possíveis pastores também, ele tem... Bispos, presbíteros e pastores é a mesma coisa. Tá, então já... Não tem diferença entre eles. Tá, então daqui eu já avanço. Esse presbitério, ele não tem, então, no presbitério, apóstolos, profetas, mestres e evangelistas, não? Tem, sim. Aí que tá. Eu ia entrar nesse assunto, a gente está falando tantas coisas. Provavelmente, dentro do presbitério, existem pessoas com muitos dons. Provavelmente, o líder do presbitério é um apóstolo. Se é uma igreja maior, uma igreja grande, provavelmente é um apóstolo que tem as características apostólicas. Ele pode já ter sido comissionado como apóstolo, ou pode não ter sido comissionado como apóstolo, mas ele tem características apostólicas, está compreendendo? Mas flui na supervisão, flui nessa parte. Olha, Pedro disse, Pedro era apóstolo, e quando ele escreveu, ele disse, sou eu que estou falando, apóstolo Pedro, presbítero juntamente com eles. Então, aqui Pedro diz, eu sou apóstolo, mas sou presbítero também. Ou seja, ele era apóstolo, mas era presbítero. Como, por exemplo, Tiago. Tiago, irmão de Jesus, era apóstolo, mas era o presbítero, provavelmente, principal da igreja de Jerusalém. Em alguns momentos podia, inclusive, viajar apostolicamente para o serviço externo, e em outros momentos... Sim, com certeza que sim. Por exemplo, eu sou presbítero aqui na igreja local. Eu sou apóstolo, mas na igreja local eu sou presbítero.
Uau, Entendeu? uau. Fantástico, Atua apostolicamente, mas fantástico. não porque eu tenho autoridade na igreja local, não porque eu sou apóstolo, porque eu sou presbítero. Uau, genial. Fechou muito bem. Está Fechou muito compreendendo? bem. Muito Ou bem. seja, quem tem autoridade na igreja local são os presbíteros. Quem dizem, por exemplo, posso ter um apóstolo na igreja local que não seja presbítero. E ele tem que estar debaixo do presbitério. Ele tem que obedecer ao presbitério. Por quê? Porque quem é o governo na igreja É o local é o governo. presbitério. Agora, nesse caso, é claro, por uma questão de inteligência, imagina-se que essa igreja que vai ter um apóstolo que não é presbítero, certamente essa igreja já evoluiu a ponto de ter apóstolos no presbitério. Claro, não. E normalmente os apóstolos surgem do presbitério, está compreendendo? Dentro do Afirmativo, presbitério. afirmativo, É, afirmativo. eles surgem dali, profetas surgem dali, desenvolvem, porque a primeira característica, normalmente, é eles serem presbíteros. Porque, entende uma coisa, como alguém vai sair numa equipe apostólica e implantar novas igrejas e comissionar presbitério, se ele não foi presbítero da igreja de onde ele veio, está compreendendo? Faz todo sentido. A igreja ela é o berço de tudo. A igreja é o berço de tudo. Foi isso que eu falei no início. Então, tudo surge. Então, podemos ter no nosso presbitério, por exemplo, né? Podemos ter várias características, mas, por exemplo, eu tenho pastores de igrejas, em certas igrejas que são pastores mesmo. Tem um pastor aqui do lado que eu mandei, você escuta, eu mandei ele tinha uma pessoa há 2 anos atrás. Eu disse, eu quero que tu vá implantar uma igreja aqui numa cidade que fica 10 quilômetros daqui onde eu moro. E tu tem uma pessoa lá e vai implantar uma célula e eu quero que tu implante uma igreja. Depois de 1 ano e pouco, começamos a igreja, ele já estava com 7, 8, 10 células, e hoje é a maior igreja da cidade já. Então, mas ele é um pastorzão, tá compreendendo? Vai Sim. visitar todo mundo, fala, queridão. Então, no início de uma igreja, é muito bom o pastor ter o dom de pastor. Vamos falar de novo. No início da igreja. Olha que frase inteligente, hein, gente? Olha, o negócio aqui, o que eu gosto de ouvir o apóstolo Ricardo falar é porque ele mexe com as suas estruturas, mas ele te dá a Bíblia, então não adianta espernear, bater com a cabeça na parede, é isso aí, pronto. Tu vê na igreja, se lembra na igreja de Antioquia tinham 5 pessoas. Provavelmente era o presbitério da igreja. Ali não fala que eram os presbíteros, mas provavelmente era. E ali, entre eles, haviam profetas e mestres, ou seja, o presbitério era composto por pessoas que tinham dons de profeta e mestre e que se tornaram apóstolos depois, está compreendendo? E Afirmativo. mais interessante, eles só se tornaram apóstolos, a Bíblia só chamou eles de apóstolos depois de fundarem 3 igrejas. Eles não saíram dali como apóstolos. Eles só foram chamados de apóstolos depois de iniciarem 3 igrejas. Mas, então eu tenho um pastor, que eu falei aqui, que no início de uma igreja é muito bom ter pastor com dom de pastor. Presbítero com dom de pastor. É muito bom. Por quê? Porque ele vai lá, ajuda. Depois, a pessoa que tem um dom de pastor tem que cuidar muito. Por quê? Porque ela quer cuidar de todo mundo. De todas as ovelhinhas que estão debaixo do braço dele. E daí, limita a igreja para crescer. E daí, ele tem que deixar de ser um pastor de ovelhas para ser um fazendeiro. O Dr. Peter Wagner escreve isso no livro Leading Your Church to Grow, liderando sua igreja para crescer. Ele disse assim, se eu sou um pastor de ovelhas, eu consigo, se muito, gerenciar 10, 50, 100, 200 ovelhas. Mas eu quero fazer uma fazenda maior, eu quero ter 1000 ovelhas. Então, tu tem que deixar de ser pastor de ovelhas. Tu tem que ser um fazendeiro que tenha
vários pastores de ovelhas para cuidar das ovelhas. Dificilmente um fazendeiro vai até qual é o nome do lugar onde fica as ovelhas? O aprisco, para ficar Sim. mexendo com a ovelha. Ele faz isso uma vez ou outra porque ele gosta, porque está no DNA dele, mas ele Sim. subiu de nível, ele é um empreendedor, ele é um administrador de Ele é o pessoas, visionário. Ele é um ele é, supervisor. ele é um supervisor, e aí chegamos lá. Ele é um supervisor. Não, o pastor que tem o dom de pastor tem muito problema de deixar de ficar cuidando das ovelhinhas para se tornar o administrador da fazenda. E por isso, no início, quando tu está começando a cuidar do rebanho, o dom de pastor é fundamental. Mas depois, tu tem que aprender a deixar de ser o cuidador das ovelhas ali para se tornar um fazendeiro. Ou seja, tu precisa começar a ter um espírito apostólico, tá entendendo? Que vê. Mas por isso que normalmente de grandes igrejas não são pessoas que têm o dom de pastor, mas sim de apóstolo. Por quê? Porque ele não está preocupado com o cuidado todo dia da ovelhinha. Ele precisa fazer com que a ovelhinha seja cuidada, mas não é ele que vai cuidar da ovelhinha. Fantástico, fantástico. Ele vai administrar para que pastores cuidem das ovelhinhas, está compreendendo? Apóstolo Ricardo, as igrejas crescem. nós estamos nos últimos 3 minutos. Meu Deus amado. Primeira coisa, eu preciso te dizer que, para você que é um mestre, pode parecer que ficou faltando falar alguma coisa dentro do seu script, mas para mim, como aluno, eu fui muito enriquecido, não apenas nas outras lives, mas aqui. É certo que na Semana da Paternidade eu vou te convidar, porque eu preciso de você falando. Eu sou muito zeloso nesse assunto de paternidade, tem muito que eu quero denunciar sobre alguns erros que têm sido cometidos, e eu sei que o problema, né? Deus vai lhe usar bastante, né? Isso vai acontecer em breve. Mas já quero te agradecer, viu? Antes de eu lhe devolver a palavra, se o seu tempo permitir, quem não sabe, essa aqui é a live de número 54, então nós temos todo um conteúdo construído com vários apóstolos, profetas e pastores e mestres. Se você quiser receber, me chame no WhatsApp, o link está na bio, eu te mando tudo, mando a playlist. Também quero dizer que a semana que vem é toda profética, então nós teremos aqui Tony Calado, de Angola, teremos Vinícius Iracet, teremos o profeta Amaro, apóstolo Léo, apóstolo Jefferson de Boston, teremos Judá Bertelli, tudo na semana que vem. E na outra semana nós vamos falar sobre transformação de mentalidade, metanoia. Inclusive vamos abrir com seu filho Lucas. Eu gostei muito do Lucas, achei ele muito simpático e eu sei que ele repete suas palavras. E vamos falar sobre a estátua de Nabucodonosor e a cultura grega e hebraica. Bom, o convite está aí a todos, me chamem via WhatsApp assim que acabar a live. Temos 1 minuto e meio, suas considerações finais, por favor, apóstolo. Então, queridos, nós ficamos de falar sobre 5 ministérios. O que eu quero dizer é o seguinte: que cada um dos ministérios, seja evangelista, seja profeta, tem o seu lugar na igreja. A igreja precisa dessas pessoas, comissionados ou não comissionados. E todo o trabalho, ou estando em equipes apostólicas ou na igreja local, ou seja, nós fomos chamados para exercer um ministério. Então, o ministério, o serviço, a diaconia, que é a palavra grega que fala, nós precisamos nos dedicar. Então, como é que eu posso começar? Começa na igreja local. Se vocês têm pequenos grupos, se você tem células, se vocês têm... se não tem célula, se existe uma forma de congregação, começa onde abre uma porta. Vai ser evangelista lá, se for evangelista. Amém. Vai ser pastor, cuidar das ovelhas. Vai ser profeta, né? Não só para apontar, porque entende, o conceito profético é um problema, porque o conceito profético pega do Velho Testamento e acha que o profeta do Velho Testamento é o novo. Daí São profeta... duas coisas totalmente diferentes. Mas é isso. Então, isso que eu queria trazer. Vão lá e se dediquem aonde existe. Façam que, na verdade, se tu for fiel no pouco, Deus vai te colocar sobre o mundo. Amém.
Obrigado, meu irmão. Maravilhoso, foi uma tarde maravilhosa. Deus lhe abençoe e recompense, viu? Shalom. Beijo demais. Shalom, shalom para vocês aí. Shalom, querido.